aproveito para apresentar o Dr. António Pires Lima, que já todos conhecemos há muitos anos e que fez também o MBA do IES, julgo uma década antes da minha presença no IES, portanto já lá vão também muitos anos. O Dr. António Pires Lima é o Presidente da Comissão Executiva do Grupo PRISA, desde 2020, é atualmente também o Presidente da direção do Business Council for Sustainable Development, uma organização com maior importância nos temas da sustentabilidade. Tem um background de liderança transformacional, como business manager com foco na criação de valor para os acionistas, bem como em oportunidades de crescimento e desenvolvimento para as pessoas e as equipas com quem trabalha. E como todos conhecemos também, foi o nosso Ministro da Economia, num período muito difícil da Troika, de recuperação de Portugal, e que levou a uma missão, de facto, muito importante. Foi CEO da Compal de 93 a 2005, CEO da Unicer de 2006 a 2013 e entre 2015 e 2020 ocupou vários cargos não executivos, para além de ter sido o Chief Transformation Officer na Parfois. Passava a palavra ao Dr. António Pires Lima e pedia uma salva de palmas. Muito bom dia. É um prazer grande para mim responder a este convite da nossa reitora, Fátima Carioca. É sempre um gosto grande colaborar com o AES, como o Manuel Rodrigues estava a dar nota, de 84 a 86. Eu fui um beneficiário grande do lançamento da minha vida profissional ao frequentar e completar o MBA do IES, em Barcelona, cidade onde vivi durante 4 anos. E é também um gosto pessoal poder estar neste painel com o coordenador, com o professor Manuel Rodrigues, meu colega no, salvo erro, 19º Governo Constitucional. Eu vou focar a minha intervenção no tema que me foi proposto e que é um tema que me diz e preocupa muito, o tema da sustentabilidade. Os quadros que vou apresentar são, porventura, alguns deles muito completos, muito complexos, num estilo muito perfeccionista e completo da Brisa, mas eu vou focar-me nas ideias fundamentais que vos quero transmitir. Em primeiro lugar, uma nota daquilo que é a percepção, ao nível, sobretudo europeu, daquilo que são os principais desafios e riscos com que temos que lidar no curto e no longo prazo. E a mensagem que eu aqui queria deixar é que quando olhamos para o longo prazo, para a vida das futuras gerações, é relativamente simples, na escala de prioridades e preocupações que os empresários, que os cidadãos colocam, colocarmos os temas ambientais, sejam as alterações climáticas, a poluição, outros temas associados às alterações climáticas, a biodiversidade, como os temas mais importantes da agenda política, económica e social. Sem embargo, quando olhamos para o curto prazo, para aquilo que realmente motiva as pessoas no ano seguinte, a 2, 3 anos, os temas climáticos, felizmente, hoje estão lá, mas acabam sempre, muitas vezes, por ser ultrapassados, em termos de prioridade, por outras coisas que vão assumindo, a cada ano, a prioridade máxima. Seja o conflito da guerra na Europa, o conflito da guerra no Médio Oriente, o mau uso da informação derivada dos novos mecanismos de inteligência ou de mau aproveitamento da inteligência artificial, a cibersegurança e as tensões sociais, os problemas sociais. E, portanto, no fundo, nós vivemos com esta dicotomia permanente. Por um lado, sabemos, a generalidade das pessoas informadas sabem que o tema das alterações climáticas, o tema da descarbonização, o tema da biodiversidade, são temas absolutamente centrais para o futuro da humanidade no planeta, não tanto para o futuro do planeta, porque ele sobreviverá como sobreviveu sempre à humanidade, mas este tipo de prioridades muitas vezes acabam por passar para um segundo plano de orientação
de atuação devido àquilo que nos preocupa em cada ano e que ganha sempre uma premência nas nossas vidas, seja o desemprego, a guerra, a inflação, face àquilo que precisa de ser feito e que julgamos nós tem sempre mais uns anos para poder ser cumprido. Também vos gostava de dar aqui uma outra nota, que é de como este tema da sustentabilidade ambiental, nomeadamente da descarbonização, está a ter uma resposta completamente diversa se comparamos a evolução do mundo com aquilo que está a ser feito na Europa. As emissões de gases com efeito estufa, como podem ver pelo quadro na esquerda, não param de crescer. Desde 2005, elas já cresceram 24%, tendo como período de referência o ano de 2021. No entanto, no mesmo período, na Europa, nós conseguimos uma diminuição de 34%. Isto é, ao nível daquilo que é o combate às alterações climáticas, e nomeadamente a descarbonização, a diminuição dos gases com efeito estufa, a Europa verdadeiramente anda com o mundo às costas. E está a ser a referência e o exemplo do trajeto e das metas que foram definidas e alinhadas entre todos, nomeadamente em 2015, em Paris. Ainda não estamos lá, mas com uma redução das emissões de 34% na Europa de 2005 a 2021, não é impossível chegarmos à meta de 2030, que é uma redução de 55%, e também não é impossível, é bem tangível e possível chegarmos à meta da neutralidade carbónica em 2050. Mas é preciso termos consciência que, noutras áreas do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que é de longe o maior poluidor per capita e emissor de gases com efeito de estufa no mundo, a ponto, neste momento, de ser ultrapassado também pela China, a progressão que está a acontecer tem sido muito mais lenta. E os países emergentes, os países que precisam de se desenvolver, como é o caso da China, da Índia, os países africanos, estão ainda numa tendência de crescimento em termos de emissões de gases com efeito de estufa. E este é um tema, obviamente, que merece profunda reflexão, porque só atuando na Europa não vai ser possível atingir as metas de neutralidade programadas para 2050, em alguns sítios para 2060. E o melhor cenário que podemos fazer neste momento é que a Europa sirva de exemplo e atinja os seus objetivos, que o restante mundo nos vá seguindo, mas que, no final, as metas que estão traçadas para 2050 venham a ser atingidas, talvez, se não houver grandes inovações e mudanças neste progresso, somente em 2070 ou 2080, o que traz implicações muito sérias ao nível do aquecimento global e daquilo que é a proteção da humanidade e da biodiversidade no continente que vivemos. Neste tema, e focando na Europa, vale a pena dar nota que eu acredito que, independentemente dos ciclos políticos, e agora estamos a viver um ciclo político que, de alguma forma, pode significar uma ameaça, uma desaceleração do percurso que a Europa tem seguido nos últimos anos, ao nível das representações parlamentares no Parlamento Europeu, mas tem havido uma certa constância, independentemente das mudanças políticas país a país, em respeitar as prioridades que foram definidas. Acelerar a descarbonização, o envolvimento nestes processos de transformação e transição das cadeias de valor, o enorme esforço que a Europa está a fazer para integrar e proteger a biodiversidade. É o único continente do mundo
onde hoje, em 2024, há mais espécies florestais e de natureza do que havia há 40 anos. O cenário no resto do mundo é de uma destruição maciça de diversidade no que diz respeito à natureza e também de investimento naquilo que é o pilar social, um pilar fundamental, onde o respeito dos direitos humanos é uma premissa ao longo de toda a cadeia de valor. Há uma agenda de salários mais justos e salários mais dignos e, acima de tudo, a consciência de que quem vive do seu emprego não pode, ao mesmo tempo, viver na condição de pobreza. Isso é uma infâmia para uma sociedade regida por critérios de humanidade e por empresários com consciência social. E depois também a noção muito exata, muito premente, de que, por uma questão de justiça, mas também por uma questão de competitividade, a equidade, a paridade do género, a diversidade, são fatores fundamentais de riqueza, de criação de riqueza nas nossas instituições políticas e nas nossas empresas. Gostava-vos de falar um pouco da Brisa, a empresa que eu, desde há 4 anos, lidero do ponto de vista executivo. Nós temos um enorme desafio na Brisa, porque estamos, precisamente, a operar, a trabalhar no setor da mobilidade. E se há coisa que ficou provada ao longo dos últimos anos da pandemia, é que a mobilidade, a possibilidade de nos movermos, de nos reunirmos, de interagirmos, é um fator, é uma premissa fundamental da nossa qualidade de vida e da nossa felicidade de vida. Mobilidade está associado a desenvolvimento económico e social e a qualidade e felicidade de vida. Regressamos rapidamente a uma intensa mobilidade assim que acabaram as limitações impostas pela pandemia. O setor dos transportes é um dos maiores responsáveis pelas emissões de dióxido de carbono. A nível mundial, estima-se que entre 16% a 20% das emissões de dióxido de carbono sejam provocadas pelos transportes, dos quais 3/4 pelo transporte rodoviário, a outra parte importante também pelo transporte aéreo. Em Portugal tem feito um caminho de descarbonização interessante, não está exatamente ao nível das médias europeias, mas segue a tendência, em quase todas as áreas. Na energia, desde logo, é o exemplo mais emblemático. 80% da eletricidade que usamos já é usada a partir de fontes renováveis. Mas também na utilização agrícola e em muitas outras áreas. Nos transportes, não. A percentagem, o peso de emissões de dióxido de carbono provocado pelos transportes tem vindo a aumentar de forma substancial, gradual, paulatina, e em 22 representou 28% das emissões com gases de efeito de estufa. Daí que para a Brisa é um projeto fundamental para o qual procuramos agitar o universo político, às vezes sem muito sucesso e com alguma frustração, a transição para a mobilidade elétrica. É evidente que faz todo o sentido os investimentos que estão a ser feitos, ou a ser anunciados e depois são feitos na ferrovia. Tomáramos nós ter uma rede ferroviária que estivesse em 2030 ou 2040 ao nível da excepcional rede rodoviária, nomeadamente de autoestradas, que temos em Portugal. Era um ótimo sinal de desenvolvimento e para a mobilidade verde do país. Mas a verdade é que as coisas são o que são e o tráfego nas autoestradas, o tráfego rodoviário, continua a crescer. Em 2023 foi 10% superior àquilo que tinha sido em 22 e em 2019, o último ano antes da pandemia. Daí que seja absolutamente crítico
que Portugal tenha uma posição de vanguarda na transição para a mobilidade elétrica, porque é a única forma de respeitarmos as escolhas das pessoas e as alternativas que elas têm, que é continuar a utilizar como modo de transporte o automóvel quando querem, e ao mesmo tempo podermos, também no setor de transporte, dar o nosso contributo para uma diminuição dos gases com efeito estufa e para a descarbonização. Nesse sentido, a Brisa tem, ao nível interno, um compromisso completo para que a nossa rede, frota usada não só institucionalmente, mas também a frota de apoio às nossas autoestradas, seja 100% elétrica até 2027. Já não se compram automóveis que não sejam elétricos na nossa rede, seja para quadros, gestores da empresa, seja para as pessoas que trabalham nas autoestradas, para os automóveis que fornecemos à GNR. E também temos uma rede muito intensa de postos dentro da própria Brisa para permitir que toda a nossa equipa possa carregar os seus automóveis enquanto trabalha. Também estamos a trabalhar na transição daquilo que são a nossa alimentação de energia para que ela possa ser feita, pelo menos em 50%, com recurso a painéis fotovoltaicos. Mas, realmente, o grande desafio que sentimos ao nível da mobilidade dos transportes é sermos acompanhados ao nível do Estado, ao nível daquilo que é o esforço do Estado na colocação de carregamentos de carregadores elétricos. Nós temos carregadores elétricos em todos os postos das áreas de serviço da Brisa e é perfeitamente possível a qualquer dos nossos clientes que tenham um carro elétrico fazer as viagens que quiser na rede de autoestradas da Brisa, sabendo que conta com carregadores rápidos e super rápidos a cada 50 km da autoestrada, nas nossas áreas de serviço, no espaço via verde elétrico, e que em 10, 15, 20 minutos consegue carregar pelo menos 80% das baterias. Mas no conjunto do país inteiro, nós neste momento só temos 8.500 carregadores, fundamentalmente centrados em Lisboa e no Porto e nas grandes cidades. E há aqui um apelo, um desafio que eu gostaria de deixar às autoridades públicas, ao Governo, para que existam incentivos no sentido de acelerar esta transição da instalação de carregadores elétricos nas estradas nacionais, nas pequenas vilas e cidades, trabalhando em parceria com privados, porque só com um nível de 15, 20, 25 mil carregadores elétricos, uma malha completamente diferente fora das zonas urbanas, vai ser possível fazer esta transição para o carro elétrico, ao mesmo tempo também que pedimos que exista mecanismos de estabilidade nos incentivos à compra de carros elétricos, 100% elétricos, que permitam que as pessoas que querem fazer esta transição a possam fazer com previsibilidade e com regras que são conhecidas. Portanto, nós realmente estamos convencidos que, ao nível daquilo que é o nosso trabalho direto, gases com efeito estufa emitidos no âmbito 1 e 2, rapidamente chegaremos aos nossos objetivos, menos 65% de emissões face a 21 em 2030 e neutralidade completa em 2040, envolvendo também os nossos fornecedores. Mas relativamente àquilo que é o universo dos clientes que servimos, só vamos conseguir fazer esta transição se ela for acompanhada por um esforço grande de políticas públicas que favoreçam a compra de carros elétricos, a sua utilização nas cidades, nas autoestradas e depois a facilidade dos seus carregamentos nas estradas que não sejam só as autoestradas da Brisa. Outro tema de que gostaria de falar é o tema do investimento no pilar social. Aqui gostava de vos transmitir duas preocupações: segurança e diversidade, paridade na gestão da empresa. Segurança, ao contrário daquilo que está a acontecer na maioria das estradas nacionais, onde o ano passado, saíram os números ontem, vieram na comunicação social, houve um aumento da mortalidade, salvo erro, de 2%.
Portugal é o 6º pior país da Europa, entre 32, em termos de mortalidade nas estradas. Nós, na Brisa, diminuímos em 20% a mortalidade em 23, e se compararmos com 2019, o último ano antes da pandemia, a redução foi de mais de 30%. Com uma grande colaboração dos nossos stakeholders, da ANSR, da GNR, com uma grande consciencialização dos condutores, tem vindo a ser possível evoluir no sentido que queremos, com o objetivo de que, dentro de uns anos, possa haver zero mortes nas autoestradas da Brisa. Do ponto de vista de diversidade e equidade, nós acreditamos sinceramente que uma organização mais diversa e que respeite mais a paridade é uma organização mais justa e, por outro lado, mais rica, mais competitiva na forma como toma as suas decisões. Diversidade na direção da empresa, diversidade na administração da empresa, paridade significa decisões melhor tomadas, decisões mais equilibradas. Há cada vez mais evidência científica que os países que estimulam a diversidade na política, nas empresas, são países melhor geridos, são países com melhores empresas. Hoje, 42% da nossa força de trabalho são mulheres no Grupo Brisa. Já ocupam cerca de 33% das funções de liderança existentes na empresa. A paridade ainda não é total, mas já estivemos mais longe. E ao nível dos quadros dirigentes tem havido uma progressão exponencial desde 2020. Só 8% dos nossos quadros dirigentes eram mulheres em 2019 e, neste momento, 1/4 dos quadros dirigentes são mulheres. Estamos muito empenhados no programa que temos até 2028, que pelo menos 1/3 das nossas funções de maior responsabilidade na administração e, sobretudo, nos quadros dirigentes da empresa, sejam ocupados por mulheres, e nem poderia ser de outra maneira, porque se 40% das pessoas que trabalham na organização são mulheres e são tão qualificadas como os homens, por que razão hão das mulheres ser preteridas quando se pensa em promoção e em evolução na carreira? A maternidade não pode continuar a justificar esta discriminação. Para terminar, uma mensagem relativa também à nossa responsabilidade na Brisa no BCSD. O BCSD é uma instituição criada há 25 anos pelo engenheiro Belmiro de Azevedo e outros empresários, que já nessa altura, juntando sobretudo grandes empresas, procurava ajudar as empresas na transformação para uma economia em benefício das pessoas e em benefício do planeta. Uma economia verde, já há 25 anos. Foi uma organização visionária. Tem vindo a ter um crescimento extraordinário nos últimos anos. Em 2018 nós éramos 88 empresas. Neste momento somos 191. Em 2018-19 éramos fundamentalmente uma associação que juntava grandes empresas. Hoje 50% dos nossos associados são pequenas e médias empresas. E somos um apoio fundamental às empresas. Temos uma equipa muito forte, com cerca de 15 pessoas, para ajudar as empresas a fazer este caminho, esta viagem para a neutralidade carbónica, para uma maior paridade na gestão das empresas. Com vários grupos de trabalho, no Report e Finanças Sustentáveis, na taxonomia, no clima e energia, na diversidade, equidade e inclusão, na biodiversidade, na economia circular e na cadeia de valor, que podem ajudar de forma muito concreta as empresas a fazer esta transição. A Brisa, neste momento, e até ao final de 2024, assumiu a liderança da direção. É uma liderança rotativa, em 25 outra empresa
ocupará estas funções. E eu não queria deixar de aproveitar as empresas que aqui estão presentes e que eventualmente ainda não façam parte do BCSD para que nos testem na área da formação, do treino, para que participem nas nossas conferências. Vai haver agora uma grande conferência no dia 3 de julho e para que, se assim o desejarem, façam a sua adesão e a sua participação ao BCSD, porque este esforço no caminho para uma sustentabilidade sem prejudicar a competitividade da nossa economia e das nossas empresas é um esforço que requer o apoio e a colaboração de todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradeço e saúdo esta brilhante intervenção do Dr. António Pires de Lima e vamos agora abrir este debate nesta mesa redonda, onde vamos discutir temas, aliás, temas também que estão na agenda da AES, que o Dr. António Pires de Lima falou, que nos são muito queridos, como é o tema da diversidade, da inclusão, de um salário digno, porque sustentabilidade não é só sustentabilidade ambiental, tem várias dimensões dessa mesma sustentabilidade, mas voltávamos aqui ao professor Pedro Videla, onde acabámos há bocadinho a falar, ao introduzir o tema do proteccionismo, e fazendo agora a ponte entre economia e ambiente. Há 2 anos o Banco Central Europeu lançou o primeiro stress test climático. E a informação que temos é que estão a desenvolver modelos para ponderar o consumo dos rácios de capital em função do financiamento ser a atividades mais ou menos produtoras de carbono. Qual é que pode vir a ser o impacto para as empresas que se financiam e onde o custo de financiamento é um elemento tão importante neste processo de sustentabilidade e naquilo que pode vir a ser o seu custo de financiamento, principalmente em atividades mais produtoras de carbono? Bueno, ese es como decía antes, es un problema gravísimo que tenemos en el mundo. El cambio climático es una externalidad, hay que reconocerlo. Hasta ahora es muy difícil hacer el cambio, a pesar de que, como dije antes, vemos un desacoplamiento de los países industrializados. Están disminuyendo su emisión y están aumentando su PIB por habitante. Lo que es difícil es cómo convencer a los países en vías de desarrollo que haga esto. Hace 2 años atrás, en Doha, se reunió la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea le planteó a los países, vamos a establecer un impuesto, una barrera arancelaria de acuerdo a la huella de CO2. India, China y el resto, Brasil, dijeron no lo aceptaremos. Entonces aquí ahora, esto lo tiene que hacer la Unión Europea por 2, porque es la región, como escuchábamos, que más se preocupa de este tema, y esto también se lo exige a las empresas locales. Si no lo exigiera a las importaciones tenían una posición competitiva, entre comillas, injusta respecto a la... Entonces, pero esto va a ser muy difícil de lograr y vamos a ver cómo va a poder hacer hacia el futuro. Esto no es fácil de convencer, sobre todo cuando, digamos, de manera aleatoria, soy chileno, tomemos Chile. Chile, si sigue emitiendo como emite hasta ahora, emite menos que el margen de error de China en emisión. Entonces, uno le va a exigir a Chile ajusta cuando el ajuste de Chile en términos globales es irrelevante. Si tomamos un experimento natural que tuvimos, que fue la pandemia, en el cual se paró el mundo, uno puede hacer, y hay papers muy reconocidos que han hecho este ejercicio. Dice, supongamos que mañana el norte, los países ricos, paran su emisión, ¿cuál va a ser el impacto en el 2100 en la temperatura? El impacto va a ser mínimo. O sea, tenemos que convencer a los países emergentes que adopten estas políticas y tengo que de alguna manera establecer las reglas del juego para incentivarlos a ellos. Excelente. E a União Europeia anunciou, aliás, nós nas discussões mais recentes relativamente ao Acordo de Paris e à incapacidade de irmos a cumprir, a União Europeia anunciou a neutralidade carbónica em 2050. Olhando para o caso do Grupo Brisa, o Grupo Brisa é a empresa privada de autoestradas mais sustentável da Europa, de acordo com o benchmark mais relevante na área do imobiliário. Este é um benchmark onde a empresa portuguesa se destacou entre mais de 700 empresas em todo o mundo e conseguiu a classificação máxima
nas categorias de energia, emissões de gases com efeito de estufa, qualidade do ar, gestão de resíduos, biodiversidade e habitats, saúde e segurança e clientes e liderança e reporte. Que lições aprendidas e transferíveis a outras empresas portuguesas, europeias e mesmo a nível global é que podemos desenvolver com a experiência e com o destaque da Brisa neste contexto? Obrigado, Manel. Primeiro, é possível às empresas portuguesas serem as melhores, não só do ponto de vista de rentabilidade, de qualidade de serviço, mas também na sustentabilidade, quando comparadas em rankings internacionais muito credíveis e exigentes, como é este ranking que é o GRESB. É possível. A Brisa, na área das infraestruturas, é, como o Manel diz, e já numa sequência de 3 ou 4 anos, a empresa de infraestruturas mais sustentável da Europa e com um lugar primeiríssimo na área dos transportes. Nós, portugueses, somos capazes. Precisamos, para isso, de estabelecer objetivos ambiciosos e depois de ter equipas de gestão que consigam disseminar esta cultura da sustentabilidade por toda a organização. E nós temos hoje excelentes equipas de gestão em muitas empresas portuguesas. É uma questão de estabelecermos esse objetivo. A segunda nota que eu aqui gostaria de deixar é que a Brisa fez este caminho de sustentabilidade naquilo que depende dela, eu penso que fui bastante claro na minha apresentação, não abdicando da sua competitividade e sustentabilidade financeira. De facto, nós tivemos em 2023 o melhor ano de sempre do ponto de vista da rentabilidade da empresa. Gastar menos energia, menos combustíveis, aderir a energias renováveis, significa também poupança, combater o desperdício, reciclar materiais, significa também poupança. É falso que o caminho para a sustentabilidade tenha que ser realizado empobrecendo as populações ou reduzindo a competitividade das empresas. Não é verdade. Nós na Brisa temos hoje um grupo de acionistas nacionais e internacionais que são muito exigentes, tanto, como devem imaginar, do ponto de vista da rentabilidade do investimento que fizeram em 2020 na empresa, como do ponto de vista da sustentabilidade. E isto não é uma equação divergente. São dois temas que nós conseguimos, gestão, conciliar de uma forma completamente harmoniosa na empresa. E, portanto, é um trajeto que temos vindo a fazer. Eu estou absolutamente seguro, até porque tenho os dados já de 2023 e nós em 2023 demos mais um salto significativo na redução das emissões de dióxido de carbono que dependem da Brisa, através dos vários movimentos que estamos a fazer, de eletrificação, compra de eletricidade através de certificados verdes, painéis fotovoltaicos. Eu estou absolutamente convencido que nós vamos terminar o ano 2030 com 1/3 das emissões de dióxido de carbono que tínhamos em 2021, em 9 anos, vamos reduzir em 2/3 as emissões, e que vamos ser neutrais em 2040. Agora, aqui, de facto, o grande desafio é que o nosso ecossistema, isto é, as pessoas que têm automóvel, façam, de facto, a transição para automóveis elétricos, tenham incentivos significativos, e neste momento não têm, para fazer essa transição, de forma a que o nosso parque automóvel, que tem 15 anos de vida média, possa fazer uma transição acelerada para o modo elétrico. Com isso, Portugal iria reduzir as emissões de dióxido de carbono, gases com efeito de estufa, de uma forma muito significativa, e esse é um desafio que nós não podemos abraçar sozinhos. Exige visão política, que até aqui não tem havido. Voltávamos aqui, e este tema da sustentabilidade é um tema
que nos preocupa a todos muitíssimo, mas tentando fazer a síntese entre a sustentabilidade e a economia, neste ambiente de relativamente elevadas taxas de juro, mais exigências ambientais que são necessárias, e quanto a isso é consensual e não há dúvidas. Quando é que se prevê que a inflação possa atingir o patamar de 2% e, de alguma forma, possamos começar a prever uma redução do custo de financiamento para as economias para financiar a própria descarbonização da economia? Professor Pedro Videla. Si entendí bien, si había posibilidad de financiar esto en economías emergentes, ¿no? Es muy difícil poder financiar esto en economías emergentes porque ahora estamos viviendo en una situación en la cual estamos en una guerra fría. Entonces, esta situación, si hubiera sido en economía, donde buscamos incrementar el tamaño de la tarta para todos, podría haber sido un arreglo. Pero hoy en día, China, Rusia y otros están en una situación del mundo versus Estados Unidos y otros, en las cuales ya no hay un juego de suma positiva, sino hay un juego de suma cero o quizás negativa. Por lo tanto, ¿qué quiere hacer China hoy en día? Quiere crecer. Y a pesar de que China está aumentando sustancialmente su PIB y está aumentando su capacidad de producir con menos CO2, el incremento del PIB es mayor que la eficiencia que están logrando. Por lo tanto, su emisión de CO2 está incrementando. Tú no puedes ir a convencer a China hoy en día de que trata de disminuir tu emisión. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser más grandes porque están en un conflicto. Y lo mismo pasa con India, y lo mismo pasa con Rusia, y lo mismo pasa con el resto del mundo. Entonces, uno ve Brasil, el señor Lula está en Shanghái, en el Banco Internacional creado por China para los países emergentes. En este mundo, sí, de suma cero o suma negativa, va a ser más difícil lograr esto, algo que es tan importante, que es tratar de disminuir la emisión mundial de CO2. E ainda sobre este tema, professor Pedro Videla, os estudos mais recentes, aliás, o ano passado, o Bloco Asiático, muito impulsionado pela China e pela Índia, contribuíram com 67% do crescimento mundial. E há estudos que apontam que a 2, 3 décadas, entre as 7 maiores economias do mundo, só lá esteja, das ocidentais, os Estados Unidos, e em terceiro lugar, depois da China e da Índia. Há, de facto, uma mudança nesta nova ordem global? Bueno, este nuevo orden mundial hay que ahora mirarlo. Si fuera economía, nuevamente, quiero hacer la diferencia entre juego de suma positiva y juego más. Si fuera economía, China es un país de clase media y probablemente va a seguir siéndolo. Va a caer está cayendo ya lo que los economistas llaman middle income trap. Lo mejor que podría aspirar China es ser como Indonesia en 10 años, en términos de PIB por habitante. Es un país de clase media baja. Ahora, en términos de poder político, es distinto. Y esto es lo que hace distinto el juego hoy en día. China es muy relevante en términos de poder político. El señor Xi Jinping se ha mantenido un tercer periodo yendo contra el límite que impuso Deng Xiaoping, diciendo yo quiero la reunificación. Y en esta mentalidad, China, un país de clase media, pasa a ser un país altamente importante en el mundo, ¿no? El PIB por habitante de Estados Unidos es hoy en día, el PIB de China sobre el PIB de Estados Unidos, en paridad al poder de compra es un 48%, en dólares comunes es un 20%. O sea, China no es un país rico, pero en términos de poder político y de otro es importante. En ese ambiente, a China lo único que quiere es crecer y no le interesa mucho las emisiones de CO2. E falamos de sustentabilidade e falamos de transição energética, mas a sustentabilidade também implica, e o Dr. António Pedro Lima falou ainda há pouco, noutras políticas para além das ambientais. E como presidente do BCSD, o Dr. António Pedro Lima destacou a importância da diversidade, da equidade, da inclusão e da paridade de género, e que aqui também apresentou ainda há pouco. Qual é o impacto da diversidade nos órgãos de gestão e de liderança no desempenho económico das empresas? E qual é o benefício real que estas boas práticas podem trazer? Bom, nós temos aqui dois elementos, e este é um tema de que, de facto, eu gostava de falar. Primeiro, nós hoje
seguramente o AES conhece bem esta realidade, vemos que das universidades portuguesas, 50%, às vezes mais, das pessoas que saem formadas são mulheres. Não há nenhum déficit de qualificações ao nível do género, dos sexos, que justifique, ao fim de 20 ou 30 anos, que a sociedade portuguesa continua a ser, em termos políticos, em termos empresariais, noutras áreas, na área da educação, na área da saúde, na área social, porventura as coisas estão bastante melhores, mas nestes dois domínios, empresarial e político, continua a ser fundamentalmente, independentemente dos progressos que se reconhecem, uma sociedade onde as decisões são sobretudo dominadas por homens. É um contrassenso. Mais de 50% das pessoas que saem das universidades são mulheres, são tão ou mais qualificadas do que os homens, e 20 ou 25 anos depois, isto já é assim há 20 anos, já haveria mais do que tempo para este efeito se traduzir numa maior paridade, ou até numa total paridade, nas empresas e nos decisores políticos. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Só 7% das grandes empresas têm um CEO mulher. Só 20 a 25% dos cargos de administração são desempenhados por mulheres. Estou a falar das grandes empresas. Quando se trata, fizemos um estudo agora recentemente no BCSD, quando se trata de promover, as mulheres só são consideradas em 1/3 das promoções. Há ainda um gap salarial que oscila entre 0 e 20% para igual nível de função entre homens e mulheres. E há depois estudos que evidenciam, e eu aí não faço avaliação se é bom ou se é mau, mas que as mulheres nos países da Europa do Sul, quando são mães, acabam por evoluir de uma forma menos acelerada na carreira. Ou porque escolhem, fazem essa escolha, ou porque a sociedade está organizada de forma a não dar oportunidade às mulheres que também querem ser mães de poderem continuar a progredir na sua evolução profissional. Portanto, há aqui muitos aspectos de meditação. Nós temos hoje estudos, por exemplo, o Diversity Matters da McKinsey, que é feito em vários países, em vários anos, que comprovam que empresas com órgãos de gestão, com direções mais paritárias, mais diversas, tomam decisões melhores e, regra geral, são empresas mais competitivas, com melhores resultados financeiros. É a McKinsey que o diz. Mas a realidade portuguesa continua a ser, no mundo empresarial e no mundo político, que é aquele que eu conheço melhor, bastante masculina. Aliás, vejam, nós nunca tivemos uma mulher a Presidente da República, e já há 50 anos que andamos a eleger Presidentes da República. Tivemos uma mulher Primeiro-Ministro que foi nomeada por 100 dias. Nunca tivemos uma mulher eleita Primeira-Ministro. Só por uma vez tivemos uma mulher Presidente da Assembleia da República, em 50 anos de democracia. Nunca tivemos uma mulher a liderar, por exemplo, o partido que mais vezes esteve no poder, o Partido Socialista. Recentemente houve 2 episódios que eu também acho que são sintomáticos. E são engraçados, até são divertidos. Enfim, quando o Dr. António Costa se demitiu, apresentou uma lista de 5 possíveis sucessores. Não havia uma única mulher nesses 5 sucessores, apesar dele ter várias ministras de Estado no governo que eu acompanhava há 7 ou 8 anos. Só homens. E agora fizeram-se as nomeações do Parlamento para o Conselho de Estado e foram escolhidas 5 pessoas, ilustres, pelo menos, algumas delas, e os nomes: Francisco Pinto Balsemão, homem; Carlos Moedas, homem; Carlos César, homem; Pedro Nuno Santos, homem; André Ventura,
Homem. Quando se trata de decidir, quando se trata de escolher, estamos em 2024, só dá homens em Portugal. Isto é algo que deveria merecer meditação. Agradecemos, e já que o tempo corre a grande velocidade, estas brilhantes intervenções dos nossos dois oradores. Muito grato, professor Pedro Videla e Dr. António Pires de Lima, por estas excelentes intervenções, e terminamos então o primeiro painel de contexto e pedi então à nossa ilustre Assembleia uma salva de palmas para os nossos oradores.